Certo, pessoal. Então, bom dia a todos e todas. Iniciamos mais uma manhã aqui de conversas, de reflexões, de debates sobre temas importantes para a nossa educação, tendo em vista a implementação desse projeto que estamos realizando em parceria da UNB com a Secretaria de Educação, um projeto que visa aproximar esses dois públicos que estão aí carecidos de intervenções, que são o dos estagiários da UNB, que precisam desse conhecimento da realidade, né? E dos nossos estudantes, que precisam aí também de uma recomposição das aprendizagens. Então, o Eu Passarinho foi concebido nessa parceria e esta semana está sendo destinada a uma formação para aproximar esses estagiários que estão participando do projeto e que estarão lá nas nossas escolas da rede da Secretaria, de todas as características que perpassam a prática docente na rede pública do Distrito Federal. Então, a gente iniciou ontem uma reflexão sobre o processo de alfabetização, sobre a importância do diagnóstico e das intervenções, que são as práticas que esses estagiários vão nos auxiliar nesse processo de recomposição das aprendizagens. E hoje nós vamos passar a conhecer um pouquinho mais um dos documentos norteadores da prática pedagógica, que é o Currículo em Movimento do Distrito Federal, bem como a proposta que a gente está trazendo para 2022, no sentido de reorganização curricular, indicada, inclusive, pelo parecer do Conselho Nacional de Educação, que, diante desses 2 últimos anos que vivemos, é importante estar reorganizando todas essas questões que norteiam a prática do professor dentro da sala de aula. Então, a gente dividiu hoje para a gente falar um pouquinho desses 2 documentos e amanhã a gente fazer uma fala bem alinhada com a prática, para vocês perceberem como é que reflete um documento norteador na prática do professor. E isso é muito importante, porque é ele que vai basilar toda e qualquer alteração que a gente queira fazer dentro do nosso planejamento para trabalhar com os nossos estudantes. Dentro disso, também, a gente vai estar passeando pelas diretrizes dos ciclos que a rede de educação, né, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal está organizada em ciclos para as aprendizagens, então a gente vai falar um pouquinho disso. E essa semana não vai parar por aí. Na quinta-feira, a gente vai ter um encontro à tarde pelo canal, que a professora Heloísa, né, comentou, e na sexta-feira vai ser com os próprios professores dos estágios que vão estar aí fazendo os ajustes e as orientações de como esses professores, como esses estagiários vão estar atuando junto aos nossos professores. Então, hoje vai ser uma ação, hoje e amanhã, de F pela manhã, e aí, quem está comigo para trabalhar com vocês aqui hoje são as gerentes do ensino fundamental, da diretoria de ensino fundamental, a coordenadora central Charlene, que vai ter uma fala conosco, a gerente de anos finais, a Beatriz, e eu que estou representando aqui a diretoria, no nome da Ana Carolina, que é quem idealizou e quem fez todo o alinhamento com o UNB para esse projeto, para a gente estar trabalhando aí com vocês. Então, vamos direto ao assunto. A gente queria organizar a nossa fala no seguinte movimento: a gente vai estar trabalhando as ideias, vocês vão anotando ou mandando as mensagens no chat, e aí, no finalzinho, a gente abre um debate para ampliar aí as reflexões, tirar as dúvidas e qualquer questão que a gente quiser pontuar. Fiquem à vontade, tá? Esse espaço é nosso, é de crescimento aqui entre os pares. Então, a gente vai começar pensando como que foi o surgimento desse currículo. Ele veio de uma hora para outra, ele é antigo, como é que foi essa construção? Para entender um pouquinho de como esse processo aconteceu, a Charlene vai trazer essas informações para a gente. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui para compartilhar com vocês um pouquinho sobre os pressupostos teóricos do nosso currículo
nesse projeto que traz essa parceria, né, contando aí com a universidade, contando ainda com os nossos estudantes, e que tenho certeza que vai somar para a construção de práticas educativas cada vez mais significativas, tanto na formação pessoal dos nossos estudantes, e eu falo dos estudantes universitários, quanto os estudantes também da Secretaria de Estado de Educação no Distrito Federal. E a ideia é essa, é agregar, é somar. E aí, com certeza, precisamos revisitar, então, a base de todos os cadernos do Currículo em Movimento. A base é esse caderno da capinha vermelha, que de fato são os pressupostos teóricos. O que significa isso? Ele traz a perspectiva teórica que vai abarcar a organização do trabalho pedagógico nas unidades escolares. E aí a gente vai falar de toda a educação básica, desde a educação infantil, ensino fundamental, ao ensino médio, e a gente não vai considerar as modalidades da educação básica. No nosso caso, hoje, a nossa ênfase será dada, então, para o ensino fundamental, considerando aí os anos iniciais e os anos finais. Então, os pressupostos teóricos vêm para abarcar, para organizar os nossos documentos e considerando também o nosso currículo, né, do ensino fundamental. Gente, vale destacar que esse caderninho da capa colorida é o que foi atualizado, tendo como referência a Base Nacional Comum Curricular. E essa Base Nacional Comum Curricular, embora ela trabalhe com habilidades e competências, a Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal entende que nós vamos permanecer com os objetivos de aprendizagem dos conteúdos. Por quê? Porque frente às demandas apresentadas pela nossa comunidade escolar, é o que vai abarcar, é o que vai atender de maneira mais significativa, mais real, conforme o contexto aí da nossa realidade, tá bom? Então, aqui nós temos esse caderno atualizado, eu peço especialmente que tenham cuidado, porque no site ainda tem a versão anterior dos cadernos, e quando a gente olha esse mais ilustrado, mais colorido, é o caderno do Currículo em Movimento para o Ensino Fundamental atualizado, tendo como referência a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Aí vocês me perguntam assim, Charlene, a Base Nacional Comum Curricular, ela tem um caráter normativo? Tem. Ela é obrigatória e precisa ser respeitada desde a implementação do projeto político-pedagógico das unidades escolares. Tanto é que os nossos currículos já foram atualizados, desde o currículo da educação infantil, o fundamental e também o médio, que já está disponível lá no nosso site da Secretaria de Educação. Daí, é também interessantíssimo trazer para vocês que nós organizamos, estruturamos, pensamos na perspectiva da recomposição das aprendizagens. O que é isso? Estamos ainda vivenciando o contexto pandêmico, né? Nós passamos aí por um processo de uma outra realidade vinculada ao ensino remoto, as dificuldades vivenciadas pelos nossos docentes, pelos nossos estudantes, e nesse processo, a gente poderia citar vários exemplos de estudantes que tiveram acesso por conta de um pacote de dados restrito, porque as famílias trabalhavam durante o dia todo, e ali no finalzinho do dia, né, quando os pais, os responsáveis chegavam de casa, teriam acesso, então, às atividades via plataforma, entre tantos outros mais, nós temos o que vamos chamar aí de resgate das aprendizagens dos nossos estudantes, ou ainda das defasagens, que aqui nós vamos nomear como recomposição das aprendizagens. Com base nisso, temos o documento da organização curricular, que foi proposto aí para o ensino fundamental. É um documento que vem para nortear o planejamento, a proposta pedagógica, para nortear tudo aquilo que vai ser desenvolvido nessa unidade escolar. Então, esse ano, o estagiário, ao se deparar com a unidade escolar, também precisa conhecer um pouquinho, porque ali a gente tem as aprendizagens essenciais que serão desenvolvidas no decorrer aí do período letivo, tá? Lembrando que essas aprendizagens, elas são tidas como essenciais, estão respaldadas no nosso currículo em movimento do ensino fundamental e embasadas pelos pressupostos teóricos. Ou seja, é um documento que não descarta em hipótese alguma o currículo em movimento, ao contrário, vem para somar, vem para agregar e para favorecer essa recomposição das aprendizagens dos nossos estudantes. Tá, mas o que são os pressupostos teóricos? Os pressupostos, então, vêm como essa base, enquanto um documento que vai nortear tudo aquilo que vai acontecer na unidade escolar.
E aí a gente vai falar da organização no trabalho pedagógico como um todo, considerando as especificidades, as demandas da realidade do nosso público-alvo do Distrito Federal. E aqui a gente precisa parar um pouquinho e fazer uma reflexão, porque o nosso currículo em movimento é um currículo que vai abarcar e que vai respeitar as demandas e essas especificidades, que vai trabalhar com as práticas sociais, que vai considerar ainda, ok, com base na realidade de cada comunidade escolar, de cada escola, o que de fato será trabalhado. Por isso que os pressupostos, ao tratar ali da pedagogia histórico-crítica, por exemplo, fala assim, profissionais da educação, vamos então entender, por meio de uma avaliação diagnóstica, vamos compreender quais são as necessidades apresentadas por essa escola, por esse público-alvo, para pensarmos esse projeto político-pedagógico, para pensarmos, então, na construção de um planejamento que, de fato, atenda às especificidades apresentadas pelos nossos estudantes, por essa comunidade escolar, para que assim a gente possa construir uma aprendizagem mais significativa, mais contextualizada, não é? Mais articulada às demandas apresentadas por cada um deles. E aí os pressupostos trazem, então, uma série de viés aí teóricos, que eu vou mostrar agora para vocês, no próximo slide. Dentre eles, uma abordagem vinculada às teorias críticas e pós-críticas. O que é isso? As teorias críticas e pós-críticas, elas dialogam entre si e questionam a teoria tradicional, bancária, né? Vai muito além aí, por exemplo, da decodificação de um código escrito. A gente precisa entender qual é a função social atribuída nesse processo de alfabetização na perspectiva do letramento, por exemplo, não é? Hoje nos deparamos com realidades e que, sim, temos alunos ali no 3º ano, no 4º ano, no 5º ano, que ainda se encontram em processo de alfabetização e letramento, em virtude de todas as defasagens que foram alcançadas, por exemplo, durante esse contexto pandêmico. Então, o nosso currículo vem com as teorias críticas, questionando essas práticas mais tradicionais, e vem, então, respaldando a necessidade de trabalhar com as práticas sociais, de contextualizar, né, de trabalhar com um currículo que seja articulado, que converse com esse estudante, que converse com essa comunidade escolar, que converse com as demandas que são apresentadas. E as teorias pós-críticas ainda vão além e vão trazer um outro viés, porque vai trabalhar com essa perspectiva da identidade, do gênero, do respeito à diversidade, às diferenças. Quem é esse estudante? Ok? E aí nós vamos, então, trabalhar pensando nessa abordagem. É claro que o nosso currículo, e aí assim como a Base Nacional Comum Curricular, e assim como o caderno do Currículo em Movimento para o Ensino Fundamental, que foi atualizado tendo como referência a BNCC, ele vai defender uma educação integral. Mas essa educação integral é uma educação que vai além da carga horária. É uma educação voltada à formação plena, integral dos nossos estudantes, considerando as múltiplas dimensões, cognitiva, afetiva, não é? Socioemocional, psicológica, física, entre tantas outras mais. E mais do que isso, visa a ampliação dos tempos, dos espaços, das oportunidades educacionais. Olha como essa percepção, ela já era significativa e agora mais do que nunca, porque eu preciso ampliar essas oportunidades educacionais de tal modo que eu resgate, que eu perpasse a recomposição das aprendizagens dos nossos estudantes, em virtude de todo esse contexto pandêmico. Ou seja, eu preciso trazer ali estratégias didáticas que, de fato, perpassem essas necessidades, que sejam motivadoras, que envolvam, né, que tragam o interesse do aluno durante o seu processo de ensino e aprendizagem, durante o seu processo educativo. Então, a educação integral ela vai além da carga horária relógio, ela perpassa esse desenvolvimento pleno de cada um dos nossos estudantes, ampliando não só os tempos, mas também os espaços e as oportunidades educacionais. E temos o currículo integrado, e essa perspectiva do currículo integrado é belíssima, é a base de todas as etapas e todas as modalidades de educação básica. Por quê? A gente vai trabalhar com alguns princípios epistemológicos, dentre eles, a necessidade de um currículo que seja contextualizado, ou seja, novamente, vamos trabalhar com as práticas sociais dos nossos estudantes, vamos articular essas aprendizagens em virtude dessas demandas apresentadas, um currículo que seja flexível, né? Porque o professor ele tem essa oportunidade de trabalhar com viés, aquela avaliação formativa, de ir e vir o tempo todo. Então, vai avaliar, vai verificar ali, com base nessas demandas, se o aluno alcançou os objetivos almejados. Não alcançou,
quais são, então, os conteúdos que nós vamos trabalhar, quais são as estratégias que nós vamos ressignificar para alcançar os nossos estudantes nesse processo de recomposição das aprendizagens e de construção de novas aprendizagens. Então, o currículo ele é integrado, ele é articulado, ele é flexível, ele é contextualizado, ele é interdisciplinar. Nós vamos trabalhar aí com 2 ou mais componentes curriculares, né, articulando as próprias áreas de conhecimento, sempre com esse viés e tendo o estudante enquanto protagonista do processo de ensino e aprendizagem. E a pedagogia histórico-crítica, e aí nós vamos lembrar, por exemplo, de Dermeval Saviani, vai colocar exatamente esses aspectos. Vai, então, partir das práticas sociais, como uma prática social inicial, quem é esse estudante, o que ele traz ali enquanto conhecimento prévio. A partir disso, nós vamos pensar em todo o processo da temática que será desenvolvida, vamos problematizar, vamos ver ali qual é a demanda apresentada naquela turma por aquele grupo de alunos. Ao problematizarmos isso, e aí fica a dica, né, em forma de questionamento, por exemplo, se de repente ali naquela comunidade eu percebo que eu preciso trabalhar aspectos vinculados à violência ou à sustentabilidade, ok? Nós vamos colocar lá, então, como sanar o índice de violência nessa comunidade escolar. Eu tenho uma problematização, não tenho? A partir disso, o professor vem, então, para instrumentalizar esses estudantes. E essa instrumentalização, ela ocorre de diversas maneiras, com diversos recursos, mas partindo também ali de uma avaliação diagnóstica que já foi realizada. Ou seja, o professor ele vai trazer N estratégias didáticas, N metodologias, ele tem esse livre-arbítrio, porque o nosso currículo vai ampará-lo nesse sentido. E a ideia é que essas estratégias dialoguem com os nossos estudantes, é que tenha sentido para eles, né? Assim como recursos didáticos. Então, eu posso trabalhar com pesquisas, posso trabalhar com reportagens, artigos, livros diversificados, claro que sim, pesquisas e números, né? Então, a gente vai trabalhar instrumentalizando os nossos estudantes. Aí Saviani vem e fala, ok, mas agora nós vamos passar pelo momento de catarse. O que é a catarse? São essas trocas. É aquele momento que esse estudante vai trocar com outros estudantes os conhecimentos que ali foram construídos, com as pessoas que estão ali no seu ciclo, no meio no qual ele está inserido, e vai construindo ainda mais novas aprendizagens, e aí a gente alcança a prática social final. A prática social final é mais ou menos assim. Lá na inicial, a gente tem um estudante que chega com toda uma carga, com os conhecimentos prévios. Quando a gente finaliza esse processo proposto em Saviani, ele sai de maneira diferente. Ah, professora, mas ele já tinha um conhecimento bem apropriado, ok, mas ainda assim ele vai agregar novos conhecimentos. Ele sai de maneira diferente em relação à maneira como ele chegou. Então, a gente tem a prática social inicial, só para revisitar rapidamente, que é abarcar, então, os conhecimentos prévios apresentados pelos nossos estudantes, considerando as práticas sociais iniciais, o que ele carrega na sua história de vida, na sua subjetividade, no seu processo formativo. Nós vamos passar, então, por um processo pensando no que será trabalhado nessa temática, conforme todas as demandas que foram apresentadas. Vamos problematizar em forma de pergunta, e logo depois, então, vamos passar pelo processo de instrumentalização, em que esse professor vem organizar esse trabalho pedagógico, ele traz, então, aí uma série de conhecimentos, uma série de estratégias, uma série de recursos didáticos, ok? Vamos passar pela catarse, pelo processo de troca e de construção de novas aprendizagens, e aí vamos ter a prática social final, que são, então, que é esse momento, então, em que o aluno sai com novas aprendizagens já construídas, já elaborados. E reiniciamos todo o processo com novas temáticas e com novas demandas. Isso é pedagogia histórico-crítica, e Saviani ele se destaca nesse processo. Já a psicologia histórico-cultural, que vai caminhar juntinho ali com esse viés na pedagogia histórico-crítica, nós temos nosso queridíssimo Vygotsky, isso mesmo. Vygotsky, ele vem, então, para falar sobre a importância das interações, né? E a gente vai falar das interações sociais, por exemplo, dessa construção de novas aprendizagens, nessa formação que perpassa o desenvolvimento integral dos nossos estudantes. A gente poderia apresentar uma série de conceitos em relação à psicologia histórico-cultural no viés de Vygotsky. A gente vai trazer alguns exemplos aí, quando vamos detalhar, então, do ponto de vista prático, como é que isso se concretiza no planejamento, tá? E os pressupostos teóricos ainda contemplam os eixos transversais. Nós temos 3 grandes eixos transversais, e aí a gente tem, então, a educação para a diversidade, a educação para a sustentabilidade, que é uma temática
que abarca em âmbito mundial, nessa questão da manutenção da vida planetária, considerando as diversas formas de vida, da diversidade, da perspectiva de uma educação cada vez mais inclusiva, que respeite, sim, as diferenças e que trabalhe com os diversos contextos. E a gente ainda tem aí a cidadania e a educação em e para os direitos humanos. Lembrando que a instituição de ensino, ela tem uma missão básica, que é formar e se educando para a vida enquanto cidadão. Ele que já exerce a sua cidadania e que vai dar continuidade a esse exercício. Só que aí o nosso currículo vem e diz assim, tá, mas considerando, então, a formação plena, integral, as suas múltiplas dimensões. E a avaliação, e eu peço carinhosamente a atenção de vocês nesse processo, ela será formativa, ou seja, ela ocorre durante todo o processo de ensino e aprendizagem. Não tem sentido um planejamento que não atenda às demandas apresentadas pelos estudantes. E essa sensibilidade dos nossos profissionais, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser observada, especialmente no contexto pandêmico, no contexto da recomposição das aprendizagens. Então, nós vamos reavaliar com base numa avaliação diagnóstica, verificar quais são essas demandas e vamos fazer novas estratégias, ressignificando os objetivos, ressignificando os conteúdos que serão trabalhados. Gente, aqui a gente tem um panorama geral, tá? Sobre os nossos pressupostos teóricos, que abarcam aí todas as etapas, inclusive o ensino fundamental. Os eixos transversais nós colocamos para vocês, nós acabamos de falar sobre eles, tá? Citando ainda a cidadania e a educação em e para os direitos humanos. Agora, vamos lá. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas só para revisitar rapidamente. Aí, então, essa vai ser a base do planejamento dos nossos professores e os nossos estagiários vêm com esse suporte, com esse viés de acompanhar, de auxiliar. Nós vamos partir, então, considerando a recomposição das aprendizagens, entendendo que a gente tem um contexto pandêmico, entendendo que vamos partir das práticas sociais, que é aquilo que fala lá na pedagogia histórico-crítica, não é? Quais são os conhecimentos que esses estudantes já trazem, qual é, então, as demandas apresentadas por essa comunidade, tendo o estudante enquanto protagonista. O nosso foco é o estudante. É, então, construir aprendizagens cada vez mais significativas com eles. Qual é o instrumento fundamental que os nossos professores vão utilizar e que vai ser a base também dos nossos estagiários aí em relação ao acompanhamento dessas práticas? O planejamento. Então, nós vamos partir desse planejamento das ações pedagógicas, considerando a importância do acolhimento. Vamos acolher essas crianças, esses jovens que chegam, então, à instituição escolar, lembrando que passamos pelo contexto pandêmico, então, muitos estão nesse contato presencial, resgatando agora, em 2022, de uma maneira mais significativa, tá? Após o acolhimento, vamos fazer uma avaliação diagnóstica e formativa. Então, quem é esse aluno? Quais são as demandas? Quais foram os objetivos alcançados por ele ou não? O que eu, enquanto professora, vou precisar trabalhar para alcançar e resgatar esse estudante nesse processo de ensino-aprendizagem? Lá no primeiro ano, por exemplo, essa criança que não teve a oportunidade de participar lá da pré-escola de uma maneira presencial, na íntegra, no decorrer aí do processo letivo anterior, por conta do contexto pandêmico, nós vamos precisar revisitar o planejamento da educação infantil, nós vamos precisar revisitar o currículo em movimento da educação infantil, porque eu vou ter que resgatar a construção da autonomia, de regras, de combinados, eu vou ter que trabalhar com outros aspectos para que ele tenha, então, uma bagagem, a base necessária para atender as demandas ali do primeiro ano do ensino fundamental, sempre na perspectiva do letramento e da ludicidade, tá? E é formativa porque nós vamos trabalhar no decorrer de todo o processo, como eu disse, né, mão dupla. Nós vamos, então, ver, alcançou os objetivos, não alcançou, vamos ressignificar, vamos considerar aí o contexto apresentado por esses estudantes, os conhecimentos prévios, e o professor e o estagiário irá auxiliá-lo muito nesse sentido, e o professor irá auxiliar o estagiário também, vai trazer uma perspectiva aí de uma diversidade de experiências, considerando essas demandas. Gente, na prática, no nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar com vários exemplos sobre isso, como se, de fato, concretiza, tá bom?
E aí, por fim, nós vamos falar desse processo de construção do conhecimento, pensando nos elementos que compõem o processo de ensino e aprendizagem. Tenho certeza que muitos de vocês já estudaram Libânio, naquele livro de didática, e que ele vai apresentar esses elementos. Que elementos são esses? Para planejar, a gente precisa entender, sim, o que será trabalhado. Além disso, a gente precisa pensar em resgatar a importância da avaliação diagnóstica. Por exemplo, o que nós vamos pensar inicialmente? Primeiro vamos selecionar conteúdos para planejar? Não, nós vamos realizar uma avaliação diagnóstica, entender quem é esse estudante, para daí trilhar, então, quais são os objetivos que serão alcançados, quais são as minhas metas, quais são as finalidades para favorecer o desenvolvimento dos nossos alunos, por exemplo. Tá? Então, a gente vai estruturar os objetivos. Daí, sim, vamos pensar nos conteúdos que vão abarcar o alcance desses objetivos. Uma vez que fizemos a avaliação diagnóstica, selecionamos os objetivos, os conteúdos serão trabalhados, vamos pensar, então, quais são as estratégias didáticas mais adequadas, mais coerentes, que, de fato, vão atender essas demandas. Pensei nas estratégias, vamos então para os recursos. Quais são os instrumentos que nós vamos utilizar? Hoje, por exemplo, enquanto recurso, enquanto instrumento, nós temos aqui o computador, nós temos aqui algumas ferramentas materiais concretas. As estratégias, as metodologias, elas serão diversificadas, inclusive no que tange à alfabetização, na perspectiva do letramento. Tá bom? Então, não vou utilizar um método único, claro que não. Lembre-se, a gente vai partir sempre das demandas que foram apresentadas pelos estudantes. Então, a gente pode recorrer aí a um processo vinculado à psicogênese, enquanto instrumento avaliativo, eu posso recorrer aí a outras abordagens vinculadas à questão da consciência fonológica, não é? Eu posso trazer aí a interação com diversos objetos de conhecimento para construir aprendizagens significativas. A gente tem N possibilidades, também vamos falar sobre elas no próximo encontro. Ok, e aí a análise, que é esse viés da avaliação, a análise do processo de ensino e aprendizagem. Vamos avaliar, mas a gente não vai avaliar só o estudante, também o professor. Como assim? Nós vamos avaliar se esse estudante alcançou o processo de ensino e aprendizagem significativo, ou seja, ele alcançou os objetivos previstos, ele compreendeu, ele assimilou os conteúdos que foram trabalhados, ele se identificou com as metodologias que foram utilizadas. Ótimo. Ah, não deu certo, então vamos ressignificar o planejamento, vamos repensar as estratégias adotadas para que a gente possa alcançar os objetivos previstos com os nossos estudantes. Daí entra a importância da avaliação formativa e também diagnóstica. Agora, nós vamos avaliar, será que esse professor selecionou instrumentos adequados, recursos adequados, para a fase etária, para as demandas daquele grupo de alunos? Será que as metodologias foram as mais coerentes para atender essas demandas? Se não, vamos ressignificá-las. Se não, vamos repensar os conteúdos, vamos repensar aí as estratégias, as metodologias, os procedimentos metodológicos utilizados. Nós fizemos aqui um panorama geral, né, para trazer para vocês essa relação, essa bagagem dos pressupostos teóricos, lembrando que vai contemplar todas as etapas e as modalidades, embora o nosso foco hoje seja, então, o ensino fundamental, considerando os anos iniciais e os anos finais, tá? Eu vou passar a palavra para a Lúcia, eu espero ter auxiliado vocês, e eu fico à disposição para responder e tirar dúvidas, tá bom? Obrigada, Charlene. Depois a gente volta aí, né, no final da apresentação, com a participação dos nossos colegas aí, os nossos estagiários, nossos colegas professores da área acadêmica, para a gente estar aí ampliando essa discussão. Então, já que a gente passeou por tudo aquilo que sustenta a prática pedagógica, que sustenta a construção desse documento, agora a gente vai entender como esse documento está construído e como que o professor precisa olhar esse documento, pensar sobre sua intencionalidade pedagógica, para então pensar nas intervenções que ele vai fazer com os nossos estudantes. Pensamos que é importante fazer essa viagem por esse currículo e esse conhecimento aprofundado desse documento, visto que ele precisa ser o suporte de tudo aquilo que é trabalhado dentro das nossas salas de aulas. E, como a gente está num momento atípico, ter esses pressupostos, eles nos dão segurança
para fazer toda e qualquer alteração necessária, visto que a gente tem que partir da prática social, do contexto social que a gente está inserido. Então, se a gente está inserido no momento em que a gente tem uma diversidade de perfis de aprendizagem dentro da nossa sala de aula, a gente tem que ter um documento que a gente consiga movimentar esses objetivos, ampliando os tempos e espaços dentro da minha sala, dentro do meu contato com o estudante, para estar trabalhando aquilo que ainda não foi alcançado. Então, ele é um documento que a gente trouxe aqui, o sumário, para mostrar para vocês que sempre antes dos componentes curriculares tem um texto que vai estar dando uma ampliada no que esse componente curricular tem como objetivo nos anos iniciais e nos anos finais. Aí ele também está organizado em áreas do conhecimento, então a gente tem aqui as linguagens. Dentro da área de linguagens, a gente tem língua portuguesa, arte, que é dividida em língua artística de artes visuais, teatro, dança e música. Temos a educação física e a língua estrangeira. Então, esses 4 componentes compõem o campo de linguagens. E o que isso significa? Significa que quando eu estou percorrendo os objetivos desses componentes curriculares, muitos se encaixam. E é nesse encaixe que o professor tem a possibilidade de otimizar o tempo dele e de retomar determinados conteúdos em diferentes horas do dia. Nos anos finais, quando eu estou na aula de artes, quando eu estou na aula de educação física, quando eu estou na aula de inglês, quando eu estou na aula de português, existem objetivos dentro do meu currículo que eu posso trabalhar de uma forma interdisciplinar, porque vão explorar habilidades, competências bem similares e que dão uma ampliada no repertório que o professor tem de didática, de ações que ele pode estar propondo para o meu estudante. Assim como nas ciências humanas de história e geografia, também elas são bem interrelacionadas. Então, quando vocês forem consultar esse documento, né, a gente só de olhar aqui já fica curioso, quando o professor vai trabalhar e planejar a sua aula, ele precisa ler o que tem de informação sobre linguagens e os objetivos que ele precisa atingir, e não somente ir no objetivo e entender esses conteúdos que estão dispostos lá que ele precisa trabalhar. Além disso, a gente precisa também entender que esse documento, ele respeita os ciclos que estão postos na casa. O que são os ciclos? O que são as diretrizes? Significa que o meu estudante, ele tem uma ampliação de tempo, para estar em contato com o conhecimento e estar evoluindo nessa jornada pedagógica, nesse percurso cognitivo. Então, quando eu te apresento o bloco inicial de alfabetização, não significa que... Eu já vou para essa tela, tá? A colega que me olhou. Quando eu tenho bloco, por exemplo, eu tenho o 1º, 2º e 3º ano dos anos iniciais, que compõem o bloco inicial de alfabetização. Significa que cada ano desse bloco vai compor um espaço para eu trabalhar todos os objetivos de aprendizagem referente à alfabetização, aos anos iniciais, para aquisição da questão da consciência fonológica, das questões de raciocínio lógico, enfim. Então, são 600 dias letivos que esse estudante tem para trabalhar todos esses objetivos de aprendizagem. Aqui na tela, nós temos como que aparece no nosso documento o bloco do 3º ciclo, que é composto pelo 8º e 9º ano. Ou seja, o estudante que está indo para o 8º ano, ele vai ter 400 dias letivos para estar se apropriando, para estar trabalhando as aprendizagens referentes a esses objetivos que estão propostos. Isso significa que eu posso perpassar esses 2 anos quando isso for necessário. E vendo o meu documento, aonde que ele me mostra isso? Essa linha tracejada aqui, ó, que está dividindo os objetivos de aprendizagem do 8º ano e do 9º ano, me mostra que eu posso perpassar esses tempos e espaços. Isso mostra o quê para o professor? Que se eu estou com o meu estudante do 9º ano com alguma dificuldade em história, no caso aí que está sendo ilustrado na tela, e
esse objetivo que ele está com dificuldade é lá do 8º, ele pode propor intervenções em que esse estudante revisite esse objetivo. Então, a construção desse currículo é que mostra esse movimento que é proporcionado dentro das nossas salas de aula. Então, quando a gente foca nas aprendizagens do meu estudante, eu estou focando no que ele está aprendendo no tempo dele e eu posso propor intervenções dentro do meu planejamento para que ele resgate ou para que ele avance nos estudos dele. E isso só é permitido por conta dos blocos. Então, ao ler o nosso currículo em movimento, você vai perceber que esse tracejado permite essa perpassada entre os anos que compõem um bloco. Tá? Então, a gente tem, nos anos iniciais, o primeiro bloco, que é o BIA, que é o primeiro, composto pelo primeiro, segundo e terceiro ano. Depois, nós temos o segundo bloco, que é formado pelo 4º e 5º. No terceiro ciclo, nós temos o primeiro bloco, que é formado pelo 6º e 7º ano, e o segundo bloco, que é formado pelo 8º e 9º ano. Então, essas diretrizes de ciclo, elas também são refletidas nesse currículo em movimento, nesse documento, tá? E aí a gente vai entender também que esses objetivos que a gente trouxe aí na tela, agora um exemplo do 4º e 5º ano, que é o segundo bloco do segundo ciclo, a gente tem os objetivos, que é a intencionalidade que o meu professor tem quando ele vai trabalhar com o estudante, mas esse objetivo, ele se desdobra em conteúdos. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o objetivo do 4º ano de artes, que está assim, conhecer, aqui, ó, pesquisar e exercitar, porque está pequenininho para mim, pesquisar e exercitar as diferentes propriedades da cor. Esse é o objetivo de aprendizagem. Mas ele se desdobra, se a gente for para os conteúdos, ele se desdobra em diferenciação de cores primárias, secundárias e terciárias. Também compõe esse aí, experimentação com cores frias e cores quentes. A pessoa usa óculos e não usa, dá nisso, né, minha gente? Então, o que eu estou trazendo aqui com esse slide? Que quando o professor vai trabalhar o objetivo de aprendizagem, ele tem que entender que conteúdos eles estão sendo contemplados nesse objetivo e organizar as suas ações pedagógicas de acordo com essa intencionalidade que ele quer trabalhar com o nosso estudante. Baseado nisso, a gente fez uma sugestão de organização curricular para 2022, pegando essa característica do currículo, pensando na intencionalidade que meu professor quer com os estudantes dele e na necessidade de recomposição das aprendizagens. Então, diante da necessidade de organizar os componentes curriculares, esses objetivos de aprendizagens inegociáveis, essenciais, a gente pensou em que esses objetivos eles podem ser explorados para poder estar trabalhando com esses estudantes. E pensando de uma forma macro para a rede toda, a gente não tem como pensar num objetivo que seja igual para todas as escolas. Porque, diante do que foi vivenciado nos 2 últimos anos, a gente teve atendimentos diversos. Eu tive estudantes que tiveram aula remotamente por uso da tecnologia, nós tivemos estudantes que tiveram aula por meio de material impresso, e a evolução desse estudante nesse percurso cognitivo foi muito peculiar, muito subjetivo. E eu, agora, retomando para o meu encontro presencial, eu preciso ver em que nível esse meu estudante está, a partir de um encontro com ele, fazendo uma avaliação diagnóstica, que vai ser meu ponto de partida, e vendo, dentro daquele objetivo, aonde que meu estudante está, para propor as intervenções. Então, por isso que a gente focou nos objetivos. E aí a gente apresentou para a comunidade, para a rede escolar, esses 2 documentos, né, que são a Organização Curricular do Ensino Fundamental Anos Iniciais e a Organização Curricular do Ensino Fundamental Anos Finais, com esses objetivos que a gente julga ser inegociáveis. E ele está como minuta, por quê? Porque agora os nossos professores estão trabalhando a partir deles, vendo de fato se o que está apresentado é o que é inegociável e está tendo a oportunidade de contribuir conosco na construção desse documento. E vocês, da área acadêmica, também são convidados a nos
auxiliarem nessa construção, porque a gente entende que essa organização dos objetivos é que vai ser o pilar de sustentação do trabalho pedagógico, envolvendo todas as áreas do conhecimento, que, de forma bem interdisciplinar, pode proporcionar inúmeras possibilidades didáticas, que a ideia é amanhã a gente fazer essa transposição didática. É pegar todos esses objetivos aí, pegar alguns que a gente não consegue pegar todos, que a gente não tem tempo óbvio para isso, mas mostrar para vocês alguns exemplos de como esses objetivos eles podem ser trabalhados na prática e, em especial, nessa recomposição das aprendizagens. Pode passar, colega. E aí você pensa, poxa, mas o que esses objetivos trazem para estar fazendo esse subsídio para os professores? O que eu, tendo uma lista de objetivos, vai me auxiliar no desenvolvimento dessas intervenções? Então, eu convido vocês a observarem aqui os objetivos que a gente retirou do bloco inicial de alfabetização, do primeiro, segundo e terceiro ano, e eu quero que vocês observem junto com a gente, ó. No primeiro ano, no quesito oralidade, porque língua portuguesa tem 5 práticas de linguagem: oralidade, leitura escrita, produção de texto e análise semiótica. Depois a gente vai mostrar para vocês. E aí vem aqui, ó, por exemplo, na oralidade. No primeiro ano, quando eu vou trabalhar com os pequenos, eu tenho que ter ideia, minha intencionalidade é que o meu aluno consiga apreciar a função de determinadas palavras, como verbos, como ação e adjetivos em contexto de uso oral. No segundo ano, o meu estudante ele precisa identificar a função de determinadas palavras, verbos, como ação e adjetivos em contextos de uso oral. Já no terceiro ano, meu estudante precisa compreender a função de determinadas palavras, verbos, como ação e adjetivos em contexto de uso oral. O que será que mudou nesses objetivos para a oralidade na língua portuguesa para esses 3 anos? O que vocês observaram? Mudou? Ó, a gente até colocou em negrito para ajudar aí, ó. Apreciar, identificar e compreender. É o mesmo objetivo. O que está mudando é o grau de complexidade que eu vou explorar com os meus estudantes em cada ano. Então, tendo isso como pressuposto, quando eu faço a minha avaliação diagnóstica, eu vou identificar se meu estudante está no nível de aprendizagem que ele já identifica, ou que ele já compreende, ou que ele ainda está apreciando. E sabendo o ponto de partida do meu estudante, eu vou conseguir propor intervenções para que ele avance nesse percurso cognitivo. Então, o nosso currículo em movimento, e a gente permaneceu com essa evolução, com essa questão da evolução do grau de complexidade, é que vai nos ajudar a entender aonde o nosso estudante está. E aí a gente traz para vocês isso de uma forma... não, tá certo. Aqui, de língua portuguesa para o terceiro ciclo, que a Bia vai falar para vocês e vai dar uma explicada para vocês. Então, em relação ao terceiro ciclo, né, que são os anos finais, a gente trouxe aqui um exemplo de língua portuguesa. E nesse exemplo, ali a gente determina ali, como a Lud bem explicou anteriormente, né, o terceiro ciclo ele é dividido em primeiro bloco, considerando o 6º e o 7º ano, e segundo bloco, considerando o 8º e 9º ano. E ali no primeiro bloco, entre o 6º e o 7º ano, nessa parte, nesse exemplo que a gente trouxe da área de escrita, né, de língua portuguesa, a gente consegue ver que os objetivos... Vamos pensar aí, nos objetivos de aprendizagem, com o verbo classificar, identificar, que está no 7º e no 8º, e escrever. Então, esses verbos, eles mostram a progressão da complexidade do conteúdo a ser assimilado ali pelos estudantes, né? Então, o primeiro bloco inicia-se com a classificação dos períodos simples e compostos, ou seja, as orações encadeadas em períodos de textos ou de sequências textuais, e ainda nesse primeiro bloco, considerando ali no 7º ano, no ano posterior, né, que o estudante passará, a estrutura básica dessa oração, sujeito, verbo e objeto, os tipos de sujeito, de predicado e de objeto são identificados ali de uma maneira de que a decomposição faça sentido à elaboração dos próprios textos dos estudantes. Aí, quando a gente vai para o segundo bloco, inicia-se ali com a identificação, né, com o verbo identificar, dos termos que constituem a oração, havendo o aprofundamento do conhecimento sintático dos termos essenciais da oração. Sujeito, seus núcleos e as classificações, né? Dos termos integrantes da oração,
complementos verbais, nominais e também os agentes da passiva, e os termos acessórios da oração. E aí, para fechar o terceiro ciclo, considerando no segundo bloco, né, que é o nono ano, o último ano do segundo bloco, a gente almeja a compreensão aprofundada da oração, né, que tem que convergir aí com a escrita de textos, a norma padrão, observando a complexidade da oração, e do período estudado no decorrer de todo o ciclo, né, considerando lá do sexto ano até o nono ano. E aí a gente chega Eita, deixa eu aparecer aqui que eu estou com a minha câmera desligada. A gente chega no momento de abrir a discussão, de ampliar. A gente ontem deixou menos espaço para a participação de vocês. E aí, fazendo uma reflexão sobre isso, hoje a gente tentou falar de uma forma mais tranquila, sem aprofundarmos muito nisso, para a gente poder ouvir vocês e debater junto com vocês questões relacionadas ao que foi falado, né? No sentido de entender como isso vai ser feito na realidade. Sabendo que amanhã nós vamos retomar esse assunto, trazendo essa transposição do que está no currículo para a parte prática. Então, relacionado ao que a gente falou aqui sobre os pressupostos, sobre a organização desse documento, sobre esse novo documento que a gente está colocando, que ele é transitório, ele não vem para substituir o currículo em movimento, ele vem apenas num contexto adverso e que precisa de uma orientação pedagógica diferenciada, mas ele é transitório, ele é momentâneo. Em nenhum momento a gente está aqui com a ideia de substituir o currículo, pelo contrário, a gente se baseou nele para fazer. Mas a gente agora quer escutar vocês. O que do currículo, o que do que foi falado aqui, a gente pode estar ampliando essa discussão, esse debate. Por favor, fiquem à vontade, se tiver um pouco tímido, pode colocar no chat, ou só levantar a mãozinha que a gente está à disposição para conversarmos sobre o assunto. Vou jogar esse. Lembrando que isso que a gente acabou de falar, a Bia estava até conversando aqui entre nós, que isso aqui foi só um gostinho do que vem pela amanhã, que aí a gente vai se aprofundar nesses objetivos, nessa complexidade, nesse que vai tendo dentro de cada ano e como isso pode ser refletido dentro da sala de aula. Mas com relação ao currículo, foi tranquilo? Algo que alguém queira complementar, pontuar conosco? A gente vai pedir para as pessoas participarem, a gente fala o nome, a pessoa vai abrir a câmera, que a gente é dessas. Lude, eu fico curiosa, eu gostaria muito, né, de ouvi-los também. Vocês conseguiram perceber que lá nos pressupostos teóricos, esse panorama geral que nós fizemos, sobre o currículo integrado, flexível, articulado, né, sobre a questão do planejamento, os elementos do processo do processo de ensino e aprendizagem, deu para perceber a relação, deu para perceber que é extremamente viável essa articulação de partir lá da realidade do aluno para se pensar nesse planejamento, para se pensar nessa avaliação diagnóstica que será realizada, nos objetivos que serão alcançados, nos conteúdos que serão trabalhados, nas metodologias que serão utilizadas, porque eu acho que esse é um papel fundamental que envolve, inclusive, a atuação, né, dos nossos profissionais em relação à organização do trabalho pedagógico. O planejamento vai além do que está escrito nas nossas referências bibliográficas, quando a gente pensa do ponto de vista teórico, mas agora é uma oportunidade de transpor essa teoria para a prática, e num momento que eu diria muito especial, porque a gente tem a oportunidade também de participar dessa recomposição das aprendizagens com os nossos estudantes. Então, eu queria muito ouvi-los. O que vocês acharam? É possível? Né? Vocês têm alguma expectativa em relação à formação que será desenvolvida amanhã aí com vocês? Por favor, fiquem à vontade. Esse é um espaço, como a Lud colocou, de troca, e é um momento de construção, e é uma construção que é contínua, que é processual para nós, né, e para todos nós que estamos aqui, tá bom?
A Vivi levantou a mão. Aquela que já nem conhece, já trata como íntima, né? Mas a Viviane é da casa, já esteve aqui conosco, ela tem propriedade no hall para falar, então a palavra é sua, querida. Fique à vontade para colocar aí. Obrigada. Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade de participar com vocês, agradecer pela iniciativa, tanto do projeto quanto da formação, e principalmente da parceria Universidade-Escola, né? Sou da rede, né? Alguns rostinhos aí a gente já conhece nessa trajetória de 27 anos aí na casa, e tenho um prazer muito grande, uma honra muito grande de ter coordenado o trabalho de revisitação dessa segunda versão do currículo, na coordenação dos anos iniciais. Quero parabenizar também a professora Charlene pela apresentação, né, de forma sucinta, didática e objetiva, mas muito pontual em relação aos principais aspectos que envolvem o nosso currículo em movimento. Para mim, é um dos documentos mais importantes que nós temos, e a minha fala é nesse sentido para os nossos estudantes, principalmente aqueles que vão estar atuando nas escolas, junto com os nossos estudantes, e é um documento muito precioso, não porque ele traz uma base teórico-metodológica tão importante, né? Mas principalmente porque ele é fruto de um trabalho coletivo da rede. Então, mesmo na sua primeira versão, que começou lá em 2010, com as conferências do currículo, até a sua primeira versão publicada em 2014, e revisitada, tendo em vista a homologação da BNCC em 2018, pela equipe a qual eu fazia parte à época. Mas é um documento muito precioso, e eu queria assim, chamar a atenção mesmo para que os estudantes, né, das licenciaturas, da pedagogia, muitas vezes entram na rede sem ter conhecimento desses documentos. Então, acho que essa parceria, já envolvendo esses estagiários, antes mesmo deles se tornarem docentes formados, já com a rede, tendo conhecimento desses documentos, é algo muito importante, né? Então, eu chamo a atenção para isso. E parabenizo toda a equipe, né, a própria professora Heloísa também, nessa parceria da UNB Escola. E eu queria chamar a atenção também para as diretrizes pedagógicas, né? A Charlene colocou isso também, mas é um outro documento muito importante que nós temos, que traz aí essas bases também, né, aí mais didáticas, mais que vão trabalhar mesmo nesse percurso aí das estratégias didáticas atreladas ao currículo. E aí eu tinha uma pergunta em relação a como que a gente pode contribuir com esse documento, se ele já está disponível no site, ou se isso foi encaminhado, porque como eu estou afastada para o doutorado, né, estou finalizando, defendo até julho, em agosto retorno para casa, e estou pesquisando na rede, pesquiso alfabetização, estou nas escolas junto com os professores, isso me interessa também, né? É um documento que, de certa forma, esse ano vai ser trabalhado nas escolas, né? Então, queria saber como que a gente pode ter acesso a esse documento, se ele já foi disponibilizado, como pode ser a nossa contribuição também, né, para esse documento, e agradecer, né, pela oportunidade de estar participando aqui também e aprendendo com os pares também nesse momento de formação continuada. Tá? Era só isso. Obrigada. Vivi, a gente agradece, tá vendo, Viviane? A gente agradece, professora, a sua participação. Mas eu chamo de Vivi porque eu sou abusada. É Vivi mesmo. Eu até estranho quando me chamam de Viviane. É Vivi mesmo. Vivi, a gente agradece a sua contribuição, a sua participação. Temos, assim, muita felicidade. Eu, particularmente, fico bem feliz de vê-la aqui entre nós, porque você sabe e estava no decorrer de todo esse processo, sabe da importância de todos esses documentos para a rede, né? Então, a gente agradece demais a sua contribuição, os seus apontamentos. Em relação ao documento de organização curricular 2022, a gente enviou para as escolas, elas já receberam desde a Semana Pedagógica via SEI
A gente pode até colocar o processo aqui para vocês, tá? No link, no chat. Nesse processo tem os dois PDFs como minuta, e aí tem um formulário para cada etapa, para os anos iniciais e anos finais, e nele você pode clicar e contribuir tanto na estrutura do documento como nas informações em si desse documento. Ele ainda não foi publicizado, não foi ainda para o site, né? Então, de repente, quem não tem o SEI não consegue acessar ele por fora, mas a gente ainda está nesse processo, porque a gente precisa desse olhar acadêmico de vocês também, nesse caminhar frente a esses desafios que a gente tem como resultado aí desses 2 últimos anos, né? Frente à educação como um todo, como a alfabetização, que é uma questão assim bem um calcanhar de Aquiles nosso, que vem antes da pandemia, que a gente vem buscando aí estratégias para a gente estar melhorando os índices, enfim, e está ajudando os nossos estudantes nesse aprendizado, né? Mas aí, então, é por meio do SEI que a gente está divulgando na rede, já está com todos os professores, eles já têm unidades trabalhando em cima dessas contribuições, para a gente ter esse olhar de quem está, de fato, dentro da sala de aula, né, de quem esteve trabalhando com os meninos nesses 2 últimos anos e que tem um olhar muito importante para a gente estar propondo um documento para eles. Contemplei a sua pergunta? Sim, sim, claro. Obrigada, viu? Nada, querida. Estamos juntos aqui. Qualquer coisa, ó, beijo, me liga. E os nossos estagiários, com certeza, a gente pensa como você, que é importante estar visitando os nossos currículos, desde diretrizes como o Currículo em Movimento, como até eles vão ter contato com essa organização curricular dentro da escola, né? Assim como o projeto político-pedagógico da escola e outros tantos documentos que fazem parte desse contexto educacional. Mais alguém? O Danilo colocou no chat o formulário para a lista de presença, então a gente está destacando aqui no chat para vocês. As meninas colocaram aqui o número do processo também, para quem tem acesso ao SEI. E estamos disponíveis aí para outras ampliações, para outras reflexões, alguma dúvida do que foi falado. Eu só agradecer a Então, Danilo, a gente podia caminhar. Eita, que a pessoa não sabe nem ligar a câmera aqui. A gente podia, então, caminhar para o... Aí, ó, a professora Charlene levantou a mão. Professora Charlene, a palavra é sua, colega. Essa pessoa que adora falar, né, gente? Bom, Viviane, muito obrigada também pelas contribuições, pelas colaborações, né? Como a Lude disse, a gente fica muito feliz com a presença de todos, agradecemos a presença de todos, e é muito importante falarmos sobre os pressupostos teóricos, sobre o nosso caderno do Currículo em Movimento para o Ensino Fundamental, porque ele é a base de organização no trabalho pedagógico e tudo aquilo que vai acontecer na unidade escolar. Então, eu diria que é como se fosse um documento de cabeceira mesmo dos nossos profissionais, dos nossos estagiários, para que consiga transpor todas aquelas demandas apresentadas pelos estudantes, as práticas sociais, já ali, né, que faz parte, que é inerente à formação de cada um, e aí com o que a gente vai pensar enquanto intencionalidade educativa. Então, eu quero agradecê-los, e nós colocamos uma mensagem no finalzinho, numa citação de Paulo Freire, que diz que educar é impregnar de sentido tudo aquilo que nós fazemos a cada instante. Então, que nós possamos, cada um, no seu tempo, no seu ritmo, na sua subjetividade, na sua história, impregnar, sim, de sentido as nossas ações, as nossas práticas educativas, em prol dessa construção de uma educação verdadeiramente de qualidade, tendo como foco os nossos estudantes, que são os nossos protagonistas do processo de ensino e aprendizagem. Então, deixo um abraço carinhoso para vocês, e como as meninas falaram, né, amanhã tem mais.
A diretoria de ensino fundamental está à disposição, tá? Nós vemos aqui que tem professoras da rede aqui conosco também. Já estamos no processo dos estagiários estarem indo até as nossas escolas para preencher o termo. E aí a gente está nesse movimento ansioso para que a gente consiga ampliar cada vez mais essa aproximação entre esses dois ambientes tão importantes para a sociedade, né? Que é o acadêmico e a escola em si. Então, a gente agradece, deseja a todos um bom dia e amanhã a gente continua esse nosso papo.